de Deus, se é Deus que está falando com você e que não é a voz da sua cabeça, eu quero dizer que você é muito inteligente. Não, senhor, obrigado. Você é muito inteligente. Sabe por quê? Porque quem deseja a vontade de Deus não erra. Quem se move pela palavra de Deus não erra. Só que eu preciso tirar uma mentira que te contaram muitas vezes. Disseram para nós que se é a vontade de Deus é leve, nada dá errado, que tudo dá certo quando é a vontade de Deus. Mas eu preciso dizer para você que não, que às vezes na vontade de Deus há guerra, que na vontade de Deus há tentativas. Tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. E isso não é porque a vontade de Deus não é para você, não, é só porque o seu processo ainda está acontecendo. E eu quero declarar que você não vai desistir porque não deu certo na primeira vez. Você não vai parar porque aparentemente não é a vontade de Deus, porque está tirando até a noite de sono. Mas eu quero dizer para você que se você tem a certeza que Deus está falando com você, vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, até que uma hora o caminho vai se abrir completamente e você vai passar por ele. A vida com Deus não é daqueles que desistem no primeiro mar que se fecha. Amém? Eu só quero te pedir um favor muito importante. Agora, é rápido de fazer. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Assiste até o final, comenta, compartilha. E o comentário dessa mensagem é: eu vou fazer novamente. Melhor, deixa eu pensar, peraí. Dá para fazer algo melhor. Se der errado e for de Deus, eu tento de novo. Boa, se der errado, mas for de Deus, eu tento de novo. Amém? Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Isso é rapidão. Às vezes você não é inscrito ainda e assiste toda a segunda mensagem. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por último, nossa associação evangelística. Meu convite para você é: seja parte do que Jesus está fazendo. Alguns dias atrás falava com um amigo meu e ele dizia para mim: olha, eu queria há muito tempo alguma coisa que glorificasse o nome do Senhor, que abençoasse as pessoas, para ser parte, mas não confiava. Então agora eu achei. Eu queria que você soubesse que aqui são milhares de pessoas abençoadas, vidas alcançadas, discipuladas e tanta coisa acontecendo. E para você ver, é só entrar no Instagram da AE Dave Leonardo, ou seja um doador ou um voluntário, e todas as informações estão abaixo. E agora vamos para a mensagem em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Eu vou ler o texto bíblico agora, porque para mim isso aqui foi libertador. Porque algumas crenças erradas são formadas ao longo do tempo, não por maldade de quem nos ensinou assim, mas porque algumas histórias não se repetem. Não sei se você tem essa impressão, mas parece que algumas coisas para alguns é tão fácil
E às vezes para outros é tão difícil, não é verdade? Para alguns você olha, a pessoa foi, aconteceu e você diz, meu Deus, mas por que é tão fácil? E aí você pensa, não, é porque para ele é vontade de Deus, para mim não é vontade de Deus. Então, eu quero ir para a palavra com você. Em Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 22. Esse texto é Moisés discutindo, reclamando com Deus. E você vai entender o porquê. Diz o texto: e Moisés voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que tratastes tão mal a este povo? Por que é que me enviastes? Porque desde que eu fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livraste teu povo. O que eu quero falar para você aqui de uma maneira parafraseada e objetiva é: Moisés está dizendo para Deus, Deus, depois que eu te obedeci, as coisas pioraram. Eu vou falar para você entender que o português mais claro que existe. Deus, depois que eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, a minha vida piorou. Deus, depois que eu entreguei minha família, só está dando treta. Deus, depois que eu comecei a querer viver a tua vontade, está dando tudo errado na minha vida. Algumas coisas deveriam avisar a gente primeiro. Por exemplo, quando você aceita a Jesus como seu Salvador, é importante que você saiba que a sua vida vai virar uma loucura, pelo menos no começo. Porque você vai viver uma faxina absurda antes de começar a viver aquilo que Deus tem de fato para você. É como se fosse um processo de mudança que é necessário para que você acesse tudo aquilo que Jesus tem para você, sabe? Então, antes de melhorar, piora. E é importante que alguém avise você que isso é a vida como ela é. O problema é que nós, quando recebemos a palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, a gente romantiza tudo. A gente coloca flores aonde não é para ter flores. A gente acha que então tudo vai dar certo. Então a gente acredita que a nossa vida basicamente vai se tornar foram felizes para sempre e todas as coisas acontecerão da maneira mais fácil. É como se a gente tivesse um facilitador em todas as áreas. Mas eu preciso te dizer que não é assim. E isso dar certo não é sinônimo que Deus está com você. Aliás, isso é a primeira coisa que a maturidade na fé exige de nós. Entender que nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que reluz é de fato valioso, sabe? Às vezes as nossas maiores crises estão nas melhores ofertas. E eu parto de um lugar onde vivi um trauma familiar, que é ouvir do meu pai aos 16 anos que toda a dor e sofrimento que nós vivemos na nossa vida foi porque ele tomou uma decisão fora da vontade de Deus. Então, desde que me entendo por gente, desde quando comecei a tomar as decisões, então eu oro para tudo, eu peço a Deus tudo. Só que eu também aprendi que mesmo quando tenho a certeza que Deus é comigo, nem sempre vai dar certo da maneira que eu gostaria que desse. A promessa ela é incrível, mas o deslocamento da promessa às vezes é tortuoso. A promessa de Deus é extraordinária, mas às vezes o processo que nos leva para esse lugar é humilhante, ele é cansativo, ele é pesado, mas é parte daquilo que a gente vai viver. E quando a gente encontra essa realidade de Moisés falando com Deus, você vê que a crise dele não é com o Faraó que obstrui a passagem,
que diz que vai liberar e não libera, que ao invés de liberar, pelo contrário, multiplica o sofrimento do povo e coloca em trabalho dobrado. Imagina, esse homem, Moisés, recebeu um chamado, e o chamado dele não é convencional, o chamado dele é uma palavra liberada sobre aquele povo há muitos anos atrás. 400 anos antes, havia uma expectativa de um libertador que se levantaria, de um homem que Deus colocaria para libertar aquela nação escravizada pelo Egito. E esse homem é Moisés, um fugitivo, um homem com problemas de dicção, um homem que havia um histórico pesado sobre ele. E aí Deus aparece para ele na sarça, e aquele momento é incrível, é extraordinário imaginar que Deus estava na sarça falando com um homem como Moisés. Então tudo é brilhante, tudo é incrível, tudo é extraordinário. E aí a sarça pega fogo, o cajado vira serpente, a serpente vira cajado, a mão fica leprosa, a mão fica curada. E tudo isso era Deus dizendo: olha, Moisés, eu estou com você, você vai ser o libertador do povo, você vai fazer os sinais, e o povo saberá que eu sou na sua vida. Então vá até Faraó. Então tudo é incrível, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso, até ele chegar em Faraó. E Faraó diz o quê? Não vou libertar. 10 pragas depois, entende? O momento que Moisés entrou na sala de Faraó, a vida do povo piorou. Não é loucura imaginar? Imagina o seguinte: Daniel, ele é um garoto de Deus, e no dia que ele resolveu obedecer de maneira poderosa, na verdade ele já obedecia, mas agora de maneira pública, ele foi perseguido. José recebeu uma mensagem incrível do Senhor, um sonho, aonde ele seria governador. Dias depois estava preso no cárcere. Já parou para pensar que as grandes histórias da Bíblia carregam em si suas dores, que para nós não são pertinentes, porque a gente olha para o final e não quer acessar o meio das coisas? Sabe por que a nossa vida às vezes não vai? É porque a gente quer o final, mas não quer o meio para tanto. Ou a gente espiritualiza aquilo que não deveria espiritualizar. A gente está tão acostumado a colocar a culpa em Satanás, que parou de pegar caminhos corretos, porque está dizendo que ali não é o lugar. Então é muito mais fácil a nossa vida. Se dá errado, não, Deus não quer, e a gente para. Não deu certo na primeira, a gente diz: não, Deus não quer, a gente volta. Sabe, eu queria muito que você entendesse isso, porque tem muita gente que aborta planos de Deus porque acreditam ser da cabeça, porque na primeira tentativa já não deu certo. Você romantizou demais. Então você imaginou que não, vai dar tudo certo, vai ser leve, vai ser mil maravilhas. E aí você se deparou com a realidade, cheio de inimigos, cheio de pessoas que não querem que você chegue aonde Deus falou que você vai chegar. Acusações, calúnias, perseguições, pessoas más, caminhos fechados, portas trancadas. Mas lembre-se, portas trancadas que o homem trancou, você vai abrir porque Deus está na sua frente. Só um amém. Eu vou falar de novo. Se alguém fechar uma porta no seu caminho e Deus estiver com você, essa porta será arrombada, será destruída. Portas que homens fecham, Deus abre. Agora, portas que Deus fecha, homem nenhum consegue abrir. Então entenda, se não deu certo na primeira vez, mas Deus está com você e a palavra permanece, bata de novo. Tente outra vez, vá novamente, não desista. Essa é a questão. Eu confesso para você que aconselhei errado durante muito tempo. Eu tinha uma falsa realidade criada dentro de mim, de acreditar que algumas coisas são para todos. Não, tem gente que para viver a gestação de um filho teve 6 inseminações artificiais, teve 4 perdas até nascer a criança. E aí você olha para aquela pessoa e diz: não era da vontade de Deus. Não era, mas cada um tem um processo, não tem como explicar. Teve um que nasceu rico, comprou a casa que queria, comprou o carro que queria. E aí você tem uma palavra sobre governo, você tem uma palavra sobre prosperidade. Você nasceu na casa errada. Você nasceu no lugar onde
tudo dividia, aonde o pão que você comia era dividido com 8 irmãos. Então para você essa palavra não parece verdade, e aí você não aceita porque diz que não combina com a sua realidade. Aí ou você tenta uma vez e não dá certo, você tenta outra vez e para. O maior inimigo daqueles que querem viver a vontade de Deus é a falta de constância e a coragem para crer contra o impossível. Se você tem inconstância e você crê contra o impossível, o não é não para você. Se um homem deu não, para você não é não. Se alguém diz que é impossível, para você não é impossível, porque o Deus que você tem dentro de você e a palavra que você carrega te apontou para o lugar que você já sabe que vai chegar. Então não importa o obstáculo, você continua. Não importa o tamanho da pedra, você passa por cima. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus acalma. Não importa o tamanho do inimigo, Deus derruba. Você permanece, você só não desiste. O primeiro obstáculo não fará você parar. O segundo obstáculo não fará você desistir. Eu estou liberando uma palavra sobre você, não sei se você está recebendo. Eu vou falar de novo. Os obstáculos não farão você desistir da palavra que Deus tem para você. O fato de que deu errado uma vez não significa que vai dar errado novamente. Ei, se Deus está com você, os obstáculos não te paralisam, os nãos não fecham as portas, os caminhos quebrados não obstruem a sua passagem, porque se Deus está com você, não há homem que consiga parar, não há pedra que consiga interromper o seu caminho. Então entenda, o fato de Deus estar com você não significa que as guerras não haverão, mas que todas elas serão vencidas em nome de Jesus. E eu vou falar para você, a maior loucura do ser humano é achar que agora, na nossa vez, vai ser fácil. Não, na minha vez vai ser de boa. Mentira para você, lindo. Só tá pior. Só fica mais difícil. Cada dia é mais difícil ser crente. Cada dia é mais difícil amar Jesus publicamente. Cada dia é mais difícil. Não acredite no que estão dizendo. Aí eu vou voltar para Moisés. Moisés vai até o Senhor e diz: Deus, olha, o Senhor viu o que aconteceu? O Senhor falou comigo, eu te obedeci. A palavra é essa: eu te obedeci. Eu te obedeci e as coisas pioraram. Irmão, eu vou falar algo aqui, eu não vou nem falar, eu vou ler na Bíblia. E você tem que prometer que você vai dar um glória a Deus sinistro. Sério, isso aqui, irmão, eu vou falar. Eu queria ter lido antes. Eu queria ter lido numa estação na minha vida que eu estava vivendo uns B.O. tão grande, mas tão grande, que eu queria ter lido isso daqui, porque era a minha oração. Deus, eu te obedeci e piorou. Eu fiz o que o Senhor mandou e perdi o meu trabalho. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu só tive perda até agora. Eu não ganhei nada, eu só estou tendo prejuízo. Olha o que eu fiz, eu te obedeci e a vida parece que descambou. Posso ler? Moisés bonitinho está falando isso para Deus. Aí Deus fala para ele, capítulo de número 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora, expectativa. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó. Não, foi fraco. Ô Moisés, você está vendo o teu lado, agora você vai ver o que eu estou vendo. Você vai ver agora o que eu sei fazer de melhor. Confia em mim, Moisés. Vou ler de novo, tá? Ei, então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da terra,
E Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aleluia! Não, irmão. Ele está dizendo: ei, Moisés, eu sou o Senhor. Moisés, Faraó prejudicou, mas eu vou fazer acontecer. Fecha um caminho, eu abro outro 100. Tranca uma porta, eu abro 1000 portas. Quebra uma ponte, eu construo outra. Deus não é paralisado pela maldade humana. Deus não pode ser paralisado pelos seus inimigos. Deus não pode ser paralisado por nada. Se Deus falou que fará, Ele vai fazer através de você, apesar de você. Você só precisa confiar nele e descansar. Pode ter parecido que piorou, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus decretos. Vou continuar. Meu Deus. Eu empolguei. Agora vai. Continua. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira da terra dos egípcios. E eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei por herança. De novo ele diz: eu sou o Senhor. Deus está chamando você para tentar de novo. Deus está chamando você para crer contra o impossível. Deus está querendo que você lembre que a palavra dele ainda está de pé, que por mais que homens disseram não para você, o sim dele ainda está de pé, que por mais que tentaram fechar os teus caminhos, ele fará um caminho para você passar. Por mais que todos dizem, por mais que a sua fé e talvez a sua realidade de agora desmonta toda a palavra que recebeu, a palavra para você é: tente de novo. Não desista da palavra que ele liberou sobre você. Piorou depois que você obedeceu. Ficou mais difícil de crer depois que agora você sabe o que ele tem, porque o que ele tem é tão maior do que você imaginava, de tão grande perto daquilo que te falaram, que eu sei que é difícil. Mas creia e tente de novo. Não desista do caminho porque ficou difícil. Não desista da vontade de Deus porque parece impossível para você. Não, tenta de novo. Bata na mesma porta que Deus já mandou você bater. A cada dia que você acha que perde, é Deus construindo em você um caráter sólido.
É Deus fazendo em você e através de você coisas que você não vai nem se reconhecer no espelho daqui a alguns dias. Você vai se tornar a mulher mais forte que nunca viu na sua vida. Você vai se tornar um homem que nunca imaginou que se tornaria, porque todos aqueles que não desistem, todos aqueles que permanecem no caminho do Senhor, mesmo difícil, mesmo sendo, perseguido, mesmo às vezes tudo dizendo o contrário, aqueles que perseveram vivem exatamente o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus que nenhuma voz de um inimigo, eu quero declarar no nome de Jesus que por mais que a sua vida, depois que obedeceu ao Senhor, ficou difícil, por mais que depois que você sabe do futuro por causa da palavra que recebeu, parece agora impossível, eu quero declarar que nada disso vai impedir de você viver a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai desistir, a porta vai se fechar, mas você não vai desistir. O caminho vai ficar estreito, mas você não vai parar. Pelo contrário, você vai avançar sobre tudo. Você vai conseguir, Ei, é para você essa palavra, você vai conseguir. Disseram não, mas vai dar certo. Deus não desistiu da palavra que liberou para você. Portanto, você não está liberado para desistir da palavra. Não desista daquilo que Ele já declarou. Mas David piorou depois que eu obedeci. Ele não importa. Não desista da palavra que Ele não desistiu. Você não está liberado para desistir da palavra. Você não está liberado para voltar atrás. Permaneça, persevera, bate de novo, vai em frente de novo, siga em frente, não para, tenta de novo. Deus não desistiu, portanto você não está liberado para desistir. Por mais que o caminho esteja apertado demais, por mais que tudo pareça impossível, se você tem a palavra, você tem tudo. Pode até parecer que está dando errado, mas eu quero declarar que no nome de Jesus, essa sensação é temporária, e todo obstáculo será derrubado, todo inimigo cairá por terra, e Deus prevalecerá através de você. Faraó tentou, não conseguiu. Faraó tentou e não conseguiu. Deus mandou 10 pragas. Lembra da mão forte? Você não vai deixar o meu filho? Tem certeza? Tem um texto na Bíblia que eu amo que diz: toma cuidado para não ser encontrado lutando contra Deus. Isso é perigoso. Se alguém está lutando contra Deus para prejudicar você, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Só descansa. Assiste o filme. Bate, que a porta será aberta. Mas deixa Deus fazer. Não coloca a mão aonde você não deve. Não tente justiça com as próprias mãos. Vou te contar uma história e prometo que termina aqui. Uma vez, eu era só um garoto pregando o Evangelho. E me lembro, eu gravava DVD na época. Quem lembra da época do DVD que a gente assistia as coisas no DVD, lembra? Eu tinha um DVD de mensagem chamado Medo de Deus. E esse DVD de mensagem era uma parte do sustento da minha família. Me lembro de um dia que eu fui na casa do rapaz que imprimia, os DVDs, fazia capa e tal. E ele me falou naquele dia: David, você conhece essa igreja? E era uma das maiores igrejas do Brasil. Falei: sim, imagina, cara. Já pensou um dia Deus abrir a porta e eu poder pregar lá? Aí ele falou assim para mim, eu vou te ajudar. Falou: ele é meu amigo, eu vou te ajudar. Fiquei com aquela palavra no meu coração.
imprimia os DVDzinhos com ele, voltava para casa e tal. E aí um dia recebi um convite para pregar naquele lugar. Não foi ele que me fez fazer o convite ou receber o convite. Eu recebi o convite e na semana que estava chegando para ir, me lembro que recebi uma ligação dessa igreja cancelando a minha ida. Aí eu fiquei perplexo, por que cancelaram na semana? E aí liguei para a líder, me lembro, era dia do meu aniversário, 9 de abril. E aí falei para ela, por que cancelou? Ela, Dave, eu não sei se eu falo para você, não sei se eu posso dizer. Falei, por favor, eu estou perplexo, eu não sei o que aconteceu. Ela falou, um pastor aí da tua cidade ligou para o pastor daqui e falou coisas horríveis sobre você. Falei, não entendi. Falou, Aí começou a falar as coisas que ele havia falado. Eu fui ficando em pânico no telefone. Falei, meu Deus, como que esse cara inventou isso? Quem que é ele? E aí ela falou, não posso falar, não posso. Falei, não, pelo amor de Deus, fala quem foi. Meu Deus, eu preciso saber quem é. E aí ela disse o nome da pessoa. Sabe quem era? O rapaz que falou para mim que um dia me colocaria lá para pregar o evangelho. É muito louco, né? Porque são fases da vida que a gente diz, vou desistir então. Quando você começa a acreditar que homens são responsáveis para que você chegue no lugar que Deus deseja, você será frustrado. Agora, quando você entende que Deus faz através de homem, apesar dos homens, Deus pode fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que haja obstáculos absurdos para você passar. Sabe o que eu fiz? Dobrei os meus joelhos, eu e a minha esposa, me lembro como se fosse hoje. Oramos, choramos, entregamos ao Senhor. Falei, Jesus, faça justiça por nós. Acusações, elas eram muito pesadas. Faça justiça por nós, Senhor. Chorei com a minha esposa, dia do meu aniversário, era o final da noite. Era dessa maneira que eu estava celebrando. No outro dia de manhã eu acordo com a ligação da líder, dizendo, Dave, olha, você vai vir, tá bom? Falei, como assim eu vou ir? Pois é, o pastor ligou para mim e disse que é para dar uma chance para você, porque ele acredita que não deva ser verdade, porque foi coisa demais contada. Quando o diabo quer te prejudicar, ele se perde no excesso. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quando o inimigo quer te prejudicar, ele perde no excesso. E quando ele perde no excesso, Deus entra com a mão forte. E aí quando Deus entra com a mão forte, meu lindo, não há nada que se oponha àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Resumindo, o tempo passou. Tive que perdoar esse irmão. Tive que perdoar ele, não foi fácil. Mas tive que perdoar para poder seguir em frente. Mas naquele dia ficou claro para mim uma coisa. É dessa maneira que eu termino. Não é porque deu errado no começo que será errado para sempre. Não é porque a porta aparentemente se fechou que o seu caminho foi entulhado e você não vai conseguir. De fato, a única coisa que importa é a palavra de Deus em nós. E se você tem uma palavra, você tem tudo. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está liberando sobre mim essa palavra? Bom, você já tem uma das respostas. Mesmo dando errado, mesmo parecendo impossível, ainda assim
você pode crer que Deus está no controle e que sim, Ele vai fazer tudo aquilo que te prometeu. Em nome de Jesus, amém. Já está no processo há 30 anos e parece que nunca mais acaba. Então talvez, para dar uma amenizada, eu vou usar uma palavra nova, mas que talvez em algum momento vai ser parecido. Treinamento. Avisa alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa. Amém. Diga para ela: Deus está te treinando. Amém. Aleluia. Bom, só antes de trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, lembrando que esse é o Mentoria de Vida, e toda quinta-feira às 7 horas em ponto nós temos uma palavra para você aqui. Aliás, quem é do time de quinta-feira que não perde o Mentoria de Vida, eu gostaria muito de ver o seu comentário aqui. E aliás, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para os teus amigos, inimigos, grupo da família, da firma, manda para todo mundo. Amém? E marca a gente quando estiver assistindo, que eu acho bem maneiro ver. E isso faz com que a mensagem vá mais longe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda às 7 da manhã e toda quinta, há quase 9 anos sem errar, tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Amém? E agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 39. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Amém. É que eu estou ansioso. Escute bem. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. A gente aprende isso na escola dominical. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Então significa que Ele está em tudo, sabe de tudo e tem poder sobre tudo. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não é achado de uma maneira desprevenida. Não há nada que você possa falar para Jesus que Jesus diga: uau. Não, Ele sabe de tudo. Ele sabe a palavra antes de sair da sua boca. Ele sabe o que você sente antes de você expressar. Ele sabe o que acontece na sua vida. Ele sabe de absolutamente tudo. O que me incomoda aqui é o seguinte: é Jesus saber de tudo e não nos precaver de absolutamente nada às vezes. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu já vivi algumas coisas na minha vida que deixaram claro o cuidado de Deus, mas também deixaram claro que Deus não quis falar. Sabe quando você entra numa treta da vida, que você diz: puxa vida, Deus, um SMS, ou era só avisar. Pô, se eu falasse só um negocinho, eu já não tinha nem vindo por esse caminho aqui. Vou falar uma coisa que Joinvilense entende: chuva. Não, é verdade. Chuva, a gente entende bem de chuva, sim ou não? Pois é, uma vez eu estava indo para Itapoá.
Itapuã Beach. Eu estava indo para lá. Eu me lembro que eu estava indo trabalhar. Na época eu vendia embalagens plástica. E de repente aconteceu uma coisa. De repente o capô do carro abriu. Incrível, não é mesmo? Eu estava andando. Eu não estava parado e ele... Não, eu estava andando e ele... vamos abrir. E pum, abriu. E deu no meio do para-brisa. E quebrou o limpador do para-brisa. 10 minutos depois que começou. Ai, ai. Chuva. Chuva que Deus mandava, irmão. O que eu tive que fazer? Parei o carro. Irmão, essa é a parada. Parei o carro. Eu já vou voltar para o texto dos discípulos. Eu só quero que você guarde isso. Eu parei o carro e eu comecei. Deus tem 2 caminhos. Ou eu te agradeço ou eu revolto. Já estou de Uno. Já não está bom o negócio, Senhor. Ainda quebra o negócio. Agora está chovendo. Olha aqui a confusão. Aí, irmão, eu me lembro que eu desci do Uno. Peguei, fui lá, fechei o negócio. Ele ficou igual um gato assim. Entortou o capô do carro. Já estava um dia terrível. Só que olha que interessante. Naquele dia, naquele momento, enquanto eu estava me atrasando, o comércio que eu iria estava sendo assaltado. E aqui começa o que eu quero dizer para você dos discípulos. Os discípulos não foram avisados da tempestade, mas Jesus já sabia da tempestade. Os discípulos não foram preparados para a tempestade, mas Jesus já sabia da tempestade antes do dia começar. Antes da noite chegar, Jesus já sabia. E eu vou te explicar algumas coisas que nós vamos entendendo em Jesus à medida que vamos lendo a Bíblia. Há algumas coisas Deus não nos fala antes, para que a gente não mude de rota e não aprenda com aquilo que é necessário para viver. Seja bem sincero comigo, ninguém acorda de manhã em Joinville, dobra o joelho e diz: Deus, hoje eu quero viver um dia difícil. Tem alguém que faz isso aqui ou não? Você aí na sua casa, você não dobra o joelho e diz: ah, Deus, que saudade de um deserto. Saudade de uma aprovação. Oh Jesus, meu Deus. Saudade de um boleto vindo sem dinheiro na conta. Que vontade de viver uma enfermidade. Ninguém fala isso. Então algumas coisas Deus torna inevitáveis para que se tornem o nosso maior treinamento. Algumas coisas Deus nos deixa passar, outra Deus nos manda para. Sabe o que é maravilhoso? É entender que Deus é pedagógico em tudo e sabe como extrair de nós o melhor no meio das circunstâncias. Por isso que eu não chamo Deus, nesse caso aqui Cristo, de alguém que ensina, mas de alguém que treina. Porque o que ensina escreve no quadro, o que treina coloca na prática, o que treina coloca no furacão, o que treina faz extrair do melhor daquilo que está escondido dentro de nós. O que é interessante aqui é imaginar os discípulos entrando com alguém que sabia do que iria rolar. O que é maravilhoso. Você sabe o que vai rolar e dorme. Sabe, olha, veja bem, tem 2 tempestades que a gente lê na Bíblia. Primeiro, uma que Jesus manda eles e não vai. Pergunta, Jesus sabia da tempestade, sim ou não? Nessa Jesus mandou eles, ó. Mas Senhor, a gente não está com vontade. Vai. Na outra história de tempestade, eu não estou falando de maneira cronológica agora, Jesus vai, a tempestade já é sabida por Jesus, não por ninguém. E aí a Bíblia diz que ele dorme. Você compreende que as 2 tempestades, elas eram previstas, mas que a notícia não foi contada? Sabe qual que é a loucura de tudo? É saber que algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, Deus sempre soube e só não quis nos avisar. Algumas coisas que nós estamos passando agora, Deus sempre soube, mas se Ele falasse, a gente teria pego outro caminho. Porque de fato, nós não queremos aprender dessa maneira. A gente gosta das coisas leves, a gente gosta daquilo que é prático, daquilo que é simples, mas Deus não trabalha assim. O melhor não é extraído na facilidade, o melhor é extraído nos dias difíceis. Os maiores aprendizados, as maiores conquistas da nossa vida não vieram de um bilhete premiado, mas de suor e lágrima. Compreende comigo o que eu vou dizer aqui. Tudo aquilo que se ganha de uma maneira
desmerecida, e veja bem a palavra desmerecida, porque eu não estou falando aqui do antônimo do merecimento, porque tem com Jesus a maioria das coisas, se não todas, é graça. Não tem como fazer para merecer. Não tem como fazer, não tem como fazer para merecer. Deus é desmedido, Ele faz além do nosso merecimento e além da nossa capacidade de pedir. Eu queria pelo menos uns 2 glória a Deus aqui agora. Deus faz além da nossa capacidade de pedir e Deus faz além do nosso merecimento. Então não ache que o que você vive é porque você suou a camisa e porque você foi bom. Não, 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 não. Deus fez muito além, Deus fez muito mais e vai fazer ainda mais. Mas seja sincero, se você não tivesse que passar o pouco que passou, perto do muito que Deus te deu, seu coração estaria estragado por aquilo que recebeu. E essa é a loucura da vida. Nós queremos o final das coisas, mas não aceitamos o caminho delas. Nós queremos o milagre, mas não queremos a dor para que o milagre chegue. A gente quer viver o extraordinário de Deus, mas a gente quer viver o extraordinário de Deus a partir dos outros. Não, aconteceu com um amigo meu, lá na casa dele, mas na sua, quando foi que aconteceu? Bom, essa é a questão. Às vezes, você não quer viver, não quer passar. Então, para você, Deus vai te enfiar no meio do barco. Olha o climão que ficou. Avisa o irmão do lado, se lascou, nego. Querendo ou não, você está no barco junto agora. Não adianta, tem coisa que Deus vai te pedir, tem coisas que Deus vai te convidar, e tem coisas que Deus vai te empurrar assim, ó. Vai, queridinho. Mas Senhor, eu não queria. Oh, que dó. Não, Senhor, eu não estou preparado, irmão. Eu vou falar uma parada para você. Essa palavra, eu não estou preparado, é um combustível sinistro para Deus fazer na sua vida. Quando você fala para Deus, ai Deus, eu não estou pronto, Deus diz, tá. Irmão, eu não sei se eu tenho algum problema na minha cabeça, pastor Tiago, aí o Senhor me ajude. Porque eu imagino que quando você diz para Deus assim, Deus, o Senhor diz assim, tá, mas Senhor, eu não consigo, é demais para mim, Senhor. Olha, vai. Irmão, tem coisas que é melhor a gente nem orar para Deus não se irritar. Eu tenho coisas que eu tenho medo de falar com Deus. Melhor não reclamar. Senhor, olha, Senhor, eu até pensei aqui, mas arrependi. Senhor, não quero. Sabe, algumas coisas exatamente assim. Os discípulos, eles não tinham o que querer. Jesus entrou com eles no barco, e teve uma vez que Jesus não entrou. O barco era uma realidade imutável. Essa é a questão. Algumas coisas da nossa vida simplesmente são imutáveis, vão acontecer. A questão é, de que maneira você sai da tempestade? A parada é, de que maneira... Qual é o testemunho que você conta quando você sai da tempestade? Quer ver uma parada? Para mim isso aqui é muito vivo. Olhar Jesus andando por cima das águas. Eu sei que nós lembramos disso. Isso é uma história comum de todos nós que amamos a Jesus. Jesus andando por cima das águas. Mas já parou para pensar que nem todo mundo dentro daquele barco teve a mesma história no final? Apenas um chegou na margem dizendo, galera do céu, vocês não acreditam, João filmou. O que aconteceu? Eu andei por cima das águas. E a galera, duvido. Pergunta para Jesus. Irmão, imagina que raiva acontecer uma parada dessa e ninguém ter filmado. Isso aqui deve ter corroído Pedro por dentro, irmão. Pedro andou sobre as águas e ninguém filmou. Porque tem testemunho que é só pra gente. Tem experiência que é pra gente esconder dentro da nossa casa. Tem coisas que Deus deixa a gente viver que é só para combustível para nossa fé. Não é para contar, não é para fazer vídeo, não é para denunciar, não. É só para viver. E essa é a questão. A tempestade, ela tem o poder de tirar o melhor de nós, a não ser que a gente queira se esconder debaixo do barco. E essa é a questão. Essa tempestade, não tem o que fazer. Você está no barco, está chovendo, é tempestade, as ondas estão açoitando. A partir desse momento você decide como a história termina. E essa é a questão. Você está vivendo uma luta na sua vida? Então agora muda o ponto de vista. Deus está me deixando entrar. Das duas uma, ou você entrou porque tomou decisão errada, ou você entrou porque Deus te convidou. E talvez tenha uma terceira opção, você entrou porque não tinha o que fazer e Deus te colocou lá mesmo e acabou.
E isso acontece na nossa vida direto. Aqui agora é a parada. A nossa vida, ela acontece nesses cenários que são os mais maravilhosos. São os cenários de aflição. São os cenários onde a nossa fé é alimentada de uma maneira sobrenatural. São os cenários onde a gente vê Deus em tudo. São os cenários onde a nossa oração é viva. São os cenários onde nosso joelho se dobra de maneira mais fácil. São os cenários onde a gente está à flor da pele. Você entra em qualquer igreja, irmão, tem um irmãozinho simples cantando qualquer coisa, você já está assim, ó. Deus está falando comigo. Sabe o que é? É porque a tempestade que Deus nos coloca tem o melhor para tirar de nós, sempre. Só um glória a Deus, então eu vou melhorar. A tempestade que você entra sozinho, ela extrai o pior de você. Mas a tempestade que Deus te coloca, se você aprender rápido, ela vai extrair o que há de melhor de você. Ela vai tirar de você aquilo que há de melhor escondido. Tudo aquilo que você achava que não conseguia, você vai descobrir que consegue. Tudo aquilo que você acha que não suportava, você vai descobrir que suporta. Tudo aquilo que você achou que nunca viveria, Deus vai mostrar para você através do seu próprio testemunho que com Ele você pode todas as coisas, que com Ele você é mais forte do que acredita, que com Ele todas as coisas são possíveis. Só que vive aquele que entende rápido que o que você está vivendo não é para reclamar, é para aproveitar. Fale o que quiser do Pedro, irmão. Fale o que quiser do Pedro. Mas para mim o Pedro é a vida louca dos discípulos. Foi o que mais curtiu. Acabou, irmão. Nós tivemos um especial de Páscoa aqui na nossa igreja. Não. Vale viajar para ver. De verdade. E tinha um Pedro na peça, irmão. Você sabe de uma parada, irmão? Eu não sabia quem era Pedro, mas eu olhei e falei, ele é o Pedro. Irmão, eu não sei se você também é assim, mas eu olhei, irmão, era o que tinha mais cara de atentado. Irmão, era o que já estava com a mão na cintura. Eu falei, é o Pedro, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali. Irmão, pois o Pedro foi o que puxou a espada. Era ele mesmo, acertei em cheio. Mas de uma coisa você pode ter certeza: o Pedro teve os testemunhos mais animais para contar depois. Irmão, a tempestade acabou. Quem foi que andou por cima das águas? Pedrão. Irmão, quem foi que viveu a pesca milagrosa? Pedrão. Claro que teve que levar uma mijada épica antes, irmão. Mas essa é a parada. Você decide o que você faz depois que Jesus entra na tua embarcação. É você que decide o que vai fazer. A tempestade vem para todo mundo, irmão. A tempestade vem para o bom, vem para o ruim. O sol e a chuva é para todos. É para o justo e para o injusto. Agora, quando você não se coloca no lugar de vítima e diz, não, isso aqui Deus me colocou, eu me coloquei, vivi, tá tudo certo. Agora eu vou me levantar e eu vou aprender com aquilo que Deus tem para mim. Eu vou me posicionar e eu vou desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim. E aí, irmão, você muda a perspectiva, porque você diz, Deus está me treinando. Quando você muda a palavra processo para treinamento, você fica mais leve, sim ou não? Porque ninguém aguenta mais a palavra processo. Eu estou no processo. Irmão, muda, vamos mudar hoje. Você está no processo, irmão? Nada. Estou na escola de Deus. Não, irmão, você não deu valor nenhum. Eu vou falar de novo. Ei, Pedro, você está na tempestade? Não, estou na oportunidade de viver a história mais poderosa da minha vida. Você está entendendo? Aí eu me empolgo. Esse é o problema. Despedido da multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. Se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo. Vou falar de novo. E ele estava na parte do barco, de trás do barco, dormindo. Sabe o que eu amo da Bíblia? Detalhe, sobre uma almofada.
Irmão, ninguém pega uma almofada para acordar do nada, não é mesmo? Você gostoso, quentinho, pá. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo: mestre, não te preocupa que pereçamos. Termino dizendo que algo que ministrei alguns dias atrás em uma das séries. Eles nunca acordaram Jesus para que a tempestade fosse acalmada. Eles acordaram Jesus irritados, porque na cabeça deles Jesus não estava preocupado com aquilo que eles estavam vivendo. Não é doido imaginar que eles não acordaram dizendo: Jesus, acalma a tempestade. Não, eles nunca disseram isso. Jesus, faz o vento parar. Nunca fizeram isso. Eles acordaram Jesus irritado, porque o sono de Jesus irritava eles. Porque na cabeça deles, o sono de Jesus era uma despreocupação absurda com eles. A gente está aqui morrendo e ele está dormindo. A gente está aqui perecendo e ele está numa almofada. Sono profundo. Essa é a questão. A gente às vezes é confundido nas lições das tempestades que enfrentamos, porque estamos olhando de maneira errada para aquilo que poderíamos viver o maior testemunho. Um pouco de maturidade de fé para aqueles que já viveram mais seria mais ou menos assim: eu vou mudar a história. Vamos construir aqui uma história nova, que não está na Bíblia, só para não ter nenhum problema com nenhum hater futuro. I love you. Se você está esperando um corte, acabou aqui, porque não está na Bíblia. Um pouco de maturidade de alguém no barco que já tinha vivido alguma tempestade com Jesus iria dizer assim: ô galera, relaxa. E a pessoa: eu vou morrer. Não, relaxa, ele está dormindo. Se ele está dormindo, a gente pode descansar também. Não, ninguém valorizou. Não, vocês não valorizaram. Só que tem uma questão: você só vai conseguir viver isso aqui se você estiver na segunda tempestade. Não pegou? Vou melhorar. Na primeira tempestade, você nunca vai conseguir fazer o que isso aqui. Você não vai conseguir dizer: ei galera, relaxa, ele está dormindo. Você vai parecer doente, filho. A não ser que você já tenha vivido uma tempestade. E quem vence uma tempestade tem testemunho para a próxima. E agora pegou, vou melhorar. Se você vence uma tempestade, você tem um testemunho para a próxima. É lindo, quem entra na primeira tempestade entra assim, ó: eu vou morrer. Agora quem já viveu um milagre com Jesus, o pau está torando para todo mundo, ele está dizendo: relaxa, Deus está cuidando de tudo. Ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. Ele já me respondeu uma vez, ele vai responder de novo. É difícil para todo mundo, mas para quem já viveu uma tempestade e venceu, a coragem é diferente. Eu não sei se você conhece gente crente há muito tempo. Eu amo os crentes perigosos. Eu gosto daquelas irmãzinhas do coque perigosas, sabe aquelas? Irmão, aquelas irmãs, você pode dar a pior notícia da vida, assim, não. Seja sincero, a gente está indo para um período de eleição agora. Irmão, o que mais vai acontecer daqui a alguns dias é gente desesperada. Agora vai numa velhinha do ciclo de oração e tenta desesperar ela para ver. Irmão, você fala assim, ó: você viu que vai atacar lá e não sei o que. Ela fala assim: sério? Você fala assim: ela não está preocupada. Ela: Deus me guardou até aqui. Não é a primeira tempestade que eu enfrento. Eu já vivi tempestades e venci. Eu já vivi tempestades e o mar acalmou. Eu já vivi tempestade e vi Deus andando por cima das águas. Não é qualquer vento gelado que me assusta. Entenda o que eu vou dizer agora e não me leve a mal. Hoje você é assustado, mas à medida que a vida vai passando e você vai tendo experiências com Deus, a escola vai fazendo efeito. Vou melhorar. Tem coisas que te assustam hoje, mas daqui a alguns dias não vai te assustar mais.
Quantos aqui tem filhos? Levante a mão. Eu tenho 3. Não sei se vocês sabem, mas são 3. E eles estudam já. Hoje eu estava vindo para cá, passei pelo quarto do Noah, o Noah estava fazendo tarefa. Falei, meu Deus, o Noah tem tarefa. Aí passo lá, vejo ele, maravilhoso. Mas eu tenho a Serena. Serena é a nossa filha mais nova. E a Serena todo dia ela chega do colégio e diz, pai, hoje eu não chorei. Eu vou melhorar a explicação. A Serena está no 2º ano. E a fala dela ainda, depois de tanto tempo, é, papai, a minha vitória é, eu não chorei. A vitória do Noah é, pai, eu já estou aprendendo a fazer conta. E a vitória do João é, hoje eu estar conversando com ele sobre a prova de português, sobre substantivo, pronome. Amor, você me confundiu, eu falei certo. Substantivo comum e próprio. De pronome, eu falei, meu Deus, nada a ver, eu aprendi errado. Aí ele falou, papai, foi muito bem na prova. Eu disse, é mesmo? Vamos fazer um teste. Papai, ele disse pronome simples. Dave, ele próprio. Paçoca, ele depende. Se for um cachorro é próprio. Eu falei, meu Deus, é um gênio. Eu falei, meu Deus, eu fiquei confuso nessa também. Mas sabe o que é interessante? Quanto mais tempo de treinamento, coisas que nos assustavam já não nos assustam mais. Vitórias pequenas vão sendo substituídas por vitórias maiores. A minha maior vitória, olhando para minha filha hoje, é ir para a escola e não chorar. O João já nem sabe que se chora quando vai para a escola, porque para ele aquilo já está sendo parte da rotina. Entenda, com Deus é a mesma coisa. Guerras que hoje são impossíveis para você, em breve serão partes da sua vida e dos seus maiores testemunhos. Era difícil ontem, mas depois que acabou a tempestade, você tem